Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo tinha uma meta de vida, cumprir o seu chamado celestial, sua vocação de Deus em Cristo Jesus. E ele conseguiu, apesar dos inúmeros desafios que surgiram em sua jornada. Observando a vida de Paulo, podemos nos perguntar: como ele conseguiu? Ao observar nossas vidas, vemos que desistimos de diversos planos, sonhos e metas, por conta das adversidades. Afinal de contas, como Paulo conseguia se manter focado e ser tão resiliente diante dos desafios da vida? Para entender um pouco sobre isso, precisamos observar os versículos anteriores. Em Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Na primeira parte desse versículo nós lemos: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. O apóstolo Paulo sabia que ele não era perfeito, ou seja, ele era humilde para reconhecer que ele ainda precisava melhorar. Precisamos fazer essa observação em nós mesmos. Eu reconheço que tenho pontos de melhoria? Eu estou buscando me aperfeiçoar em Deus? Ou me enxergo como perfeita ou melhor do que os outros? Talvez a soberba, a falta de humildade, seja o que está nos atrapalhando de viver o nosso propósito. Precisamos viver sempre reconhecendo nossas falhas e buscando melhoria, caminhando com Jesus e se aperfeiçoando nele. Na segunda parte desse versículo diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Além de ser humilde bastante para reconhecer que precisava estar buscando a perfeição, ele estava em uma caminhada, ou seja, precisamos ser humildes o bastante para reconhecer nossas falhas, buscar melhorias e, ao mesmo tempo, caminhar. Algumas pessoas não conseguem caminhar com Jesus porque acreditam que precisam ser perfeitas para isso, sendo que, com esse versículo, podemos aprender que precisamos decidir caminhar com Jesus. Ao andar com Ele, a gente vai aprendendo com Ele e Ele vai nos transformando. Assim como Jesus chamou o apóstolo Paulo para uma obra, Ele também chamou a mim e a você. Nós só precisamos seguir Jesus, que é o mesmo que está indo em direção ao alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E em Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Na primeira parte do versículo diz: não julgo havê-lo alcançado. Paulo diz que ele ainda não alcançou o alvo. Com isso, podemos aprender que, assim como Paulo, nós ainda não estamos prontos e que, por mais que fomos salvos por Jesus, precisamos lutar constantemente para nos manter na jornada em direção ao alvo, pois a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Na segunda parte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O apóstolo Paulo decidiu esquecer o passado e avançar para o que está diante dele. Com isso, podemos aprender que nesta caminhada não dá para levar mochila pesada. Precisamos jogar fora as cargas com peso do passado triste, do peso da mágoa, do peso da falta de perdão, entre outras coisas. Pois é impossível avançar para o que está adiante sem antes deixar o peso do passado para trás. Por fim, para prosseguir em direção ao alvo, para o prêmio da soberana vocação, ou seja, para viver o propósito de Deus, precisamos fazer como o apóstolo Paulo. 1. Reconhecer que não somos perfeitos e buscar melhorias. 2. Seguir a Jesus. 3. Lutar constantemente para nos manter nos caminhos de Jesus.
4. Esquecer o passado e avançar para o que está diante de nós. Que nós possamos aplicar esses ensinamentos de Paulo em nossas vidas para mantermos o foco e sermos resilientes o bastante para que possamos viver uma vida com propósito.